Salmo 126, verso 6 diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. Repita comigo: sem dúvida. Com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Olha para o teu irmão e diga assim: não existe a menor dúvida de que você vai ser abençoado. Louvado seja Deus. Você pode se assentar. Para a gente chegar nessa passagem, a gente precisa entender um pouquinho a história dos cativeiros. O primeiro cativeiro é o cativeiro egípcio. A história do povo de Israel, ela é basicamente essa: o Senhor se encontra com Abraão e libera sobre ele uma promessa e diz que Abraão seria pai de uma grande nação. Em Abraão a gente vê o início da história dos patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. Todos eles recebendo de Deus uma promessa de uma grande nação. Todos eles casados com mulheres estéreis que foram tocadas pelo Senhor para que pudessem dar à luz. Abraão, pai de Isaque, e Isaque, pai de Jacó. Em Jacó, Deus então amplia a sua área estratégica, a sua área de atuação. Jacó tem 12 filhos. E a partir disso, então, vem as 12 tribos de Israel. E quando você vai estudar as 12 tribos de Israel, você vai ver que os 2 filhos de José também assumem lugar nessas 12 tribos. José era filho de Jacó, mas das 12 tribos de Israel, 2 netos de Jacó assumem um lugar. E aí, depois a gente, no outro dia, pode mergulhar um pouquinho no porquê disso. Mas o fato é que a partir de Jacó vem então a divisão das terras de Israel. Você conhece a história, você sabe que o povo é levado cativo. Na verdade não é levado cativo, o povo se torna cativo do egípcio a partir da ida de José para lá. José, ele é vendido pelos seus irmãos têm inveja dele, o vendem. E ele cresce dentro do Egito, mas trabalhando na casa de Potifar, se vê dentro de uma trama de engano. A mulher de Potifar mente, dizendo que José tentou violentá-la, tentou seduzi-la, e o fato é que José vai parar dentro de uma prisão, mas Deus o exalta, o tira de dentro da prisão, porque na prisão Deus usa ele para interpretações. Então Deus tira ele de dentro da prisão e o leva diante de Faraó, porque Faraó tinha tido um sonho e precisava de alguém para interpretar. José então interpreta o sonho e Faraó fica maravilhado. José então assume o governo do Egito, ele é colocado por Faraó como governador do Egito. Então até aí está tudo tranquilo, né? Promessa de Deus para Abraão, para Isaque, para Jacó, os filhos. Aí tem um problema, que são filhos invejosos que vendem José, mas Deus transforma a maldição em bênção e José se torna governador. Aí diz a Bíblia que a fome vem sobre a terra. Os hebreus então vão bater no Egito para buscar ajuda, sem fazer a ideia de que o governador do Egito era aquele José que havia sido vendido. José então, quando encontra seus irmãos, diferentemente daquilo que a maioria pensaria, ele não se vinga dos seus irmãos, mas ele perdoa os seus irmãos, ele recebe seus irmãos. Ele não só dá alimento para os seus irmãos, como ele dá moradia para os seus irmãos. Aí então o povo hebreu migra para dentro do Egito. Vai a família toda de Jacó e vai um punhado de hebreus para dentro do Egito. Dentro do Egito esse povo começa a desenvolver, crescer e tal. Eu já preguei sobre isso algumas vezes aqui na igreja, né? Eles vão pro Egito levando sua cultura, eles vão para o Egito levando suas danças, levando seu culto a Deus, sua espiritualidade, sua fé, sua crença. E com liberdade. Faraó não se metia com o povo hebreu. Só que esse povo começa a crescer. Faraó morre, José morre também. E aí quem assume o Egito começa a ficar incomodado com o crescimento desse povo. Vem então a ideia de escravizar esse povo. Vamos colocar trabalho sobre esse povo, que a gente vai impedir o povo de crescer. Na verdade não impediram, né? O povo continua crescendo. Aí vem a ideia então, uma ordem dada às parteiras que ajudavam as hebreias a dar à luz, né? Para no momento do nascimento
executar o bebê, matar o bebê se ele fosse homem. Então, você imagina, as parteiras iam ajudar as hebreias davam à luz, não tinha naquela época exame de sangue para saber o sexo, não tinha ultrassonografia, né? No momento em que a criança nascia, a parteira olhava e dizia: é menina, poupa, não, é menino, mata. Dentro desse contexto nasce Moisés, e Moisés só não morre porque diz a Bíblia que Deus coloca temor no coração das parteiras, e elas inclusive mentem, dizendo que elas não executaram, porque as escravas hebreias estavam ficando muito espertas e estavam dando à luz sem precisar da ajuda de uma parteira. Mas na verdade não foi isso, elas poupam a vida de Moisés por temor a Deus. Aí a gente continua com a história. Moisés cresce, aí com 40 anos ele acaba matando um soldado egípcio, discordando da maneira que esse soldado subjugava um escravo hebreu, e aí Faraó fica muito chateado com Moisés. Moisés foge para os campos de Midian e fica mais 40 anos lá nos campos de Midian. Então só na história de Moisés nós temos aí 80 anos, 40 anos como príncipe do Egito, 40 anos fugido nos campos de Midian. Lá a sarça arde para ele, ele volta para o Egito. E quando ele volta então para o Egito é que Deus manda as pragas, e aí tem todo aquele processo que todo mundo aqui já conhece, né? Uma praga derrubando cada deus egípcio, até que então o Faraó deixa o povo ir embora. Vem a história do Mar Vermelho e o povo se torna livre. O povo de Israel se torna livre dentro do deserto. O povo de Israel experimenta da liberdade ainda passando por uma prova, mas uma prova que contava sempre com a manifestação da presença do Senhor. Se eles tinham fome, Deus mandava maná. Se eles tinham sede, Deus fazia a rocha jorrar água. Se eles tinham calor, Deus fazia a nuvem protegê-los. Se eles tinham frio, Deus fazia uma coluna de fogo aquecê-los. Então essa é a história do início do povo hebreu. Pensando nesse cativeiro egípcio, nesse tempo todo, desde que Faraó muda a postura, né, desde que um novo faraó assume o reinado e passa a escravizar, pensando nisso, a gente está falando de mais de 400 anos de escravidão, tá? Desde que José morre, desde que o novo faraó passa a subjugar o povo de Israel, até a libertação desse cativeiro egípcio, nós estamos falando de 400 anos. E esse povo, mais de 400 anos, esse povo, ele é liberto pelo Senhor para viver de fato a liberdade. Ele não é liberto para viver sofrimento. Eles passam por um tempo de peregrinação no deserto, e assim, se você vai estudar um pouquinho arqueologia, vai tentar estudar um pouquinho sobre informações paralelas da Bíblia, o trajeto feito pelo povo hebreu, desde a saída do Egito até a terra de Canaã, até a terra prometida, deveria ser feito em 40 dias, repita comigo, 40 dias, só que eles levam 40 anos, 40 anos, eles ficam andando em círculo. E como uma das marcas desse povo era a murmuração, há quem diga que para cada um dia de murmuração, Deus acrescentou um ano. E aí vale a pena a gente repensar, né? Vale a pena a gente pensar se é interessante sermos murmuradores, porque talvez uma bênção que já era para ter acontecido na tua vida, não aconteceu porque você está murmurando. Você não está adorando, você não está aceitando o tempo de Deus para você. Mas também isso é informação para um outro dia. O fato é que esse povo durante 40 anos sofre no deserto, até que eles chegam na terra prometida. E a Bíblia diz que a terra prometida era uma terra que manava leite e mel. Eles chegam num lugar onde eles vão desbravando e vão derrotando e vão vencendo um inimigo atrás do outro. O pastor Alexandre estava pregando aqui na sexta-feira, estava falando sobre as muralhas de Jericó, né? E dando um dado importante, uma informação interessante, né? Arqueológica, que as muralhas elas não tombaram nem para frente nem para trás, mas é como se a terra tivesse aberto e sugasse as muralhas. Tem uma canção nossa, né, do CD Discípulos Teus, que eu usei inclusive essa informação para dizer que as muralhas se tornaram pó, né? Não foi algo que ficaram muitas ruínas e aí tivesse que escalar, não, pó, poeira, de passar tranquilamente.
Um medo passou a tomar conta de todos os exércitos, de todos os povos. Quem é esse povo hebreu que vem derrotando todo mundo? E a proposta era que a nação se estabelecesse e se tornasse o berço da salvação para toda a humanidade, sem se perder nunca mais. Mas infelizmente eles se perderam. E aí quando você começa a ler os profetas menores, ou quando você começa a ler, né, antes mesmo dos profetas menores, né, Isaías, quando você lê Jeremias, você vê o quanto esse povo se perdeu, o quanto esse povo se distanciou dos caminhos do Senhor. É impressionante como nós temos a dificuldade de guardar uma palavra que Deus libera para o nosso coração. É impressionante como a gente se perde no caminho. Deus fala conosco e coloca um condicionamento para a promessa, mas a coisa melhora um pouquinho e a gente já se esquece. A gente já não ora, a gente já não jejua, a gente já não teme, a gente já não adora mais. E a Bíblia nos mostra que esse povo de fato se perdeu. E aí perdido, e mesmo sendo confrontado com palavras proféticas o tempo todo, a Bíblia nos mostra que um camarada chamado Nabucodonosor se levanta, e ele vem com seu exército, e ele destrói. E aí a gente já está falando, né, porque era uma só nação, mas depois de Salomão essa nação se divide entre reino do norte e reino do sul, vão caminhando de maneira paralela, e aí o reino do norte acaba sendo destruído, fica só o reino do sul. E quando Nabucodonosor se levanta, ele vem para dominar o reino do sul, e o reino do sul era onde tinha Jerusalém como capital, e sempre um descendente de Davi assentado no trono. Então quando a gente fala mesmo do povo de Deus, a gente fala do reino do sul. E aí Nabucodonosor se levanta contra o reino do sul e vem e subjuga o reino do sul, domina e leva esse povo cativo para a Babilônia. E aí estamos falando desse cativeiro, e a gente está começando a chegar no texto que a gente escolheu como base para a nossa mensagem. Cativeiro esse que durou 70 anos. Você imagina, você experimentando de anos de liberdade, experimentando de anos de vitória, experimentando de anos de bênção, e aí de repente, por desobediência, você se vê cativo, você vê sua terra destruída, você vê o seu templo totalmente saqueado. Imagine o templo de Salomão, aquela obra maravilhosa, extraordinária, que começou no coração de Davi, um projeto de Deus, e concluído por Salomão, com toda a excelência, de repente saqueado, destruído, portas arrebentadas, sendo profanado. O que era consagrado, o que era colocado, sabe, em lugares estratégicos, debaixo de uma orientação de Deus, sendo banalizado. Que tristeza. E aquele povo vai para o cativeiro babilônico. E aí nós temos alguns textos bíblicos que nos mostram a situação do povo de Israel dentro do cativeiro babilônico. Mas talvez um dos capítulos mais emblemáticos desse tempo dentro do cativeiro babilônico seja o capítulo 137 do livro dos Salmos. Puder colocar no telão para a gente ler alguns versos. Sabe, um povo que estava acostumado a dançar, a cantar, a adorar ao Senhor, a cultuar, a invadir o templo para festejar na presença do Senhor, agora estava subjugado e sendo humilhado. Salmo 137, verso 1 diz assim: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em uma terra estranha? Meu Deus, eu só quero que você entenda que
A Bíblia, ela não foi organizada totalmente na ordem cronológica. E aí, entendendo isso, a gente com tranquilidade chega à conclusão de que o Salmo 137, ele veio antes do Salmo 126. O Salmo 126 é uma resposta ao Salmo 137. Só para você entender. Aqui no Salmo 137, eles ainda estão no cativeiro babilônico. E eles estão dizendo assim: como é que a gente vai cantar? Imagine, aqui, né, nós estamos adorando ao Senhor, existem canções que nos lembram da Nova Jerusalém, né? Às vezes a gente está no carro, né, e aí ouve uma canção, está no ônibus, vê alguém cantarolando, passa na porta de uma loja, ouve uma música, e existem canções que nos lembram da Nova Jerusalém. Poxa, cantou essa música domingo lá na igreja. Essa música foi gravada lá pelo nosso ministério. Não, essa música é a música que o pastor Manuel gosta sempre de cantar. Não, essa música é a música que a pastora Denise canta sempre aos domingos. É normal, é normal. Existem canções da Nova Jerusalém. Existem canções no nosso culto. Aí você imagina, de repente alguém te tira forçado da sua casa, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Alguém te leva para um outro lugar, te subjuga, te escraviza, te obriga a prestar um serviço. E ainda olha para você de maneira arrogante, te humilhando e dizendo assim: por que você não canta uma das canções que você cantava lá na sua igreja? Por que você não levanta suas mãos igual você levanta lá no culto de quarta-feira? Por que você não bate palma igual você faz domingo de manhã? Cadê o sorriso que normalmente a gente via no teu rosto quando você se arrumava para ir para o culto de domingo à noite? O que está havendo com você? E o texto diz que eles respondem: como nós vamos cantar músicas ao nosso Deus, se nós estamos afastados, se nós fomos arrancados? Sabe, irmãos, presta atenção, o grande desafio não é adorarmos ao Senhor aqui dentro da igreja. O grande desafio não é adorarmos ao Senhor quando tudo está bem na nossa vida. O grande desafio é adorarmos ao Senhor quando estamos passando pela luta, quando estamos passando pela prova, quando estamos sendo humilhados. O grande desafio não é regar nossos sonhos quando tudo está bem, mas o grande desafio é regar nossos sonhos quando estamos doentes, quando estamos acamados, quando estamos impedidos de estar na comunhão com os irmãos. Esse é o grande desafio. Mas eu quero profetizar e declarar que o Deus de Israel é o teu Deus, e o Deus que mudou a sorte de Sião vai mudar também a tua sorte. Escute, a Bíblia diz que eles penduraram as harpas. Quer aplaudir? Pode aplaudir ao Senhor. Oh, meu Deus. A Bíblia diz que eles penduraram as harpas. É como se eu chegasse aqui e dissesse assim: desliga o teclado, desliga o microfone, acaba tudo, apaga as luzes. Na gíria esportiva, né? É como se eles tivessem pendurado a chuteira. Não, já era. Tentando lembrar um pouquinho da palavra do Senhor, usando o Novo Testamento por empréstimo. Lucas capítulo 5, se não me falha a memória, diz a Bíblia que quando Jesus chega às margens do mar, na praia, ele olha e ele vê os discípulos, depois de terem tentado pescar a noite toda, lavando as redes. Eles estavam pendurando harpas, eles estavam desligando o teclado, eles estavam apagando a luz, eles estavam jogando uma pá de cal, eles estavam dizendo assim: não dá mais. Sabe, queridos, eu estava meditando nessa palavra ontem, e o Espírito Santo falou ao meu coração que não só aqueles que estão aqui dentro da igreja, mas pessoas que alcançariam essa mensagem a partir da internet, seriam provocados a mudar sentenças que elas mesmas liberaram sobre suas vidas. Deus começou a falar no meu coração: essa palavra vai gerar vida aonde já foi decretado morte. Eita! Algumas pessoas que já penduraram a chuteira, já penduraram as harpas, já desligaram os instrumentos, já lavaram as redes. Pessoas que já disseram: não, eu não vou mais casar, eu não vou mais ter filho, não, esse emprego não é para mim, eu desisto dessa área, eu não vou correr atrás mais dessa faculdade, esse ministério nunca vai ser para minha vida. Gente que já liberou sentenças porque está 1 ano, 2 anos, 3 anos, nada aconteceu, 70 anos, nada aconteceu. Ainda tem gente humilhando, tem gente
gente dizendo que não vai acontecer, tem gente dizendo: cadê o teu Deus? Por que você não canta mais? Eu quero dizer para você que uma palavra está sendo liberada, palavra que destrói toda resistência maligna. Um tempo de mudança vai chegar. Meu Deus. Mesmo sendo desafiado, aliás, eu quero dizer para você que sendo desafiado é ainda melhor. Não deixe de adorar. O confronto não vem para calar a tua voz. O confronto vem para fazer você gritar mais alto ainda. Alguém pode levantar a voz e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Diga isso, diga isso. Diga: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus estava passando e tinha um camarada cego clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém chegava perto dele e dizia para ele assim: fica quieto, Jesus não está te ouvindo. Alguém chegava para ele e dizia para ele: cala a boca. Se ele não está vendo quem está andando, se ele não está prestando atenção em quem está perto, será que ele vai ligar para um cego, para alguém que está aí à beira do caminho? Mas a Bíblia diz que ninguém conseguiu calar a boca daquele homem. Quanto mais mandavam ele ficar quieto, mais alto ele gritava. E é isso que vai acontecer com você a partir de hoje. Quanto mais se levantarem contra você, mais alto você vai adorar. Fala para 5 pessoas, diga assim: Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai mudar a tua sorte. E aí, com aproximadamente 70 anos de cativeiro, Deus levantou um rei persa, chamado Ciro. Sabe por quê? Porque Deus usa o homem para o bem do próprio homem. Porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Se eu fosse você, eu segurava essa palavra, eu tomava posse. É a palavra de Deus. Deus vai provocar pessoas para te abençoar. Deus vai colocar incômodos em algumas pessoas para estender as mãos sobre a tua vida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Alguém vai chamar você pelo nome, alguém vai ligar para você, alguém vai mandar um recado até você, mas alguma coisa vai acontecer. Eu quero profetizar, levanta a sua mão e toma posse. Deus movimenta céus e terra, Ele muda tempos, horas, Ele remove reis, Ele estabelece reis para favorecer aqueles que são seus. Deus vai fazer alguma coisa ainda no mês de agosto. Deus vai fazer alguma coisa e a tua sorte vai mudar. Oh, meu Deus. Segura aí, irmão, toma posse dessa palavra. Eu estava ali sentado, chegou aqui uma mensagem aqui, dizendo: pastor, no domingo passado o senhor chamou umas irmãs que estão sendo assoladas pelo câncer, o senhor orou, e o senhor liberou uma palavra de que o Deus de toda graça, de toda unção, de todo poder, poderia alcançar quem estava em casa. E ela falou: eu tinha uma parente minha que estava para operar, eles anteciparam toda a cirurgia, recebi agora, irmão, estava sentado ali, eles anteciparam toda a cirurgia, tudo de urgência, tem que operar ela, porque senão ela corre risco de vida. E aí eu então comecei a clamar debaixo da unção que foi liberada do altar, e quando chegou na hora de operar, suspenderam, porque não acharam mais nada. Deus muda a nossa sorte. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus vai usar alguém, irmão. De repente alguém oprimido lá no teu trabalho, Deus vai usar alguém. Ciro se levantou, dominou Nabucodonosor, dominou tudo, acabou com tudo e disse assim: agora todo mundo que é de Jerusalém está liberado para voltar.
E aí eu termino a mensagem dentro do Salmo 126. Pode colocar para mim na tela o Salmo 126? Eu vou ler junto com vocês, na versão que tiver aí. Eu li o verso 6, mas coloca a partir do versículo 1. Louvado seja Deus. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Você está entendendo isso? Olha para o teu irmão e diga assim: vai ser surpreendente. Alguém vai se lembrar do que eu estou ministrando aqui, sabe? Você vai pegar a chave, você vai abrir a porta, você vai olhar e vai dizer assim: que casa é essa? Vai chegar uma quantia, você vai puxar, sabe? Quarta-feira a pastora Denise estava aqui orando, eu estava conversando isso com meu pai esses dias. Porque tem gente que quer ficar achando explicação para milagre. Repita comigo, mas fala bem alto: milagre não se explica. Eu estava conversando com meu pai sobre isso, porque, irmão, de repente do nada Deus começou a mover aqui na igreja, e aí dinheiro batendo na conta dos irmãos que não estavam esperando. E aí tem gente que fica falando: mas esse negócio que não sei o que, o outro achou dinheiro dentro da máquina de lavar. Aí tem gente que diz: não, mas aqui não sei, não é possível que essa máquina de lavar que não sei. Eu falei: irmão, vocês estão querendo explicar o que não tem explicação. E eu estava conversando isso com meu pai, que é meu pastor, que é meu conselheiro, e ele virou para mim e falou assim: Samuel, você lembra quando Deus começou a se movimentar aqui na igreja e deu um monte de dente de ouro para as pessoas? Aí ele falou: qual é a explicação disso? Por que Deus fez isso? Tem hora, irmão, que Deus faz só para manifestar o poder dele. Aí quarta-feira a Denise estava aqui e estava testemunhando de um irmão que debaixo da palavra de Deus foi, puxou o extrato e bateu 8 mil reais na conta dele, ele não estava esperando. A Denise ministrou, depois eu peguei aqui, fui e falei assim: irmãos, de repente tem algumas pessoas que têm dificuldade de acreditar, mas a gente está aqui debaixo do temor a Deus. Se a pessoa estiver mentindo, aí é com a pessoa, mas a gente está aqui crendo que Deus pode. Irmão, quando acabou o culto, um casal veio aqui, ele está aqui hoje de manhã, não vou expor, porque senão você vai pedir dinheiro emprestado, tu não vai... Não é para pedir para ele, é para pedir para Deus. Mas o fato é que acabou o culto, ele virou para mim e falou assim: pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Quem recebeu 8 mil reais na conta fui eu e minha esposa, fomos nós. Não é funcionário fantasma, não. Bateu na nossa conta mesmo. A gente não botou o nome, não é porque a gente tem vergonha não, pastor, é porque de repente, né? Mas eu só quero que o senhor saiba que aconteceu, pastor. Bateu na nossa conta, debaixo de uma palavra, debaixo de uma oração. Irmãos, a gente não pode avaliar o que os céus fazem a partir de uma palavra liberada. Na minha Bíblia está escrito que tudo que a gente liga na terra é ligado no céu. Oh meu Deus, nós estamos aqui em uma só voz, em uma só palavra, em uma só adoração, estamos ligados, e eu profetizo: o céu já começou a se movimentar. Estávamos como os que sonham. Surpreendente. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Se diziam entre as nações, todo mundo dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Irmão, já viu quando você está andando na rua e tem alguém que está cantando sozinho na rua? Às vezes eu estou no meu carro, sabe? Eu viajo, irmão, eu canto sozinho, eu prego sozinho, eu oro sozinho. E eu canto ministrando, irmão. Eu canto ministrando. Não é, pastor, cantar sozinho no carro, isso não é coisa de maluco, não é? Mas e ficar assim: levanta a sua mão, adora o Senhor, vem comigo. Só a igreja, eu faço isso sozinho, irmão. Dirigindo, Guilherme, eu e Deus. Eu me vejo aqui dentro da igreja, irmão. Porque tem hora que a unção vem, invade a nossa vida, e você começa a contar. Quantas bênçãos, quantas são. Você vai contando, você vê: meu Deus! A boca cheia de riso. Deus vai fazer teu riso ser fácil. Agora está com máscara, mas teu olho vai fechar toda hora, sabe? Porque quando a gente ri, o olho fecha. A gente identifica quem está rindo pelo olho.
Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Verso 4. Aí olha que coisa linda. Traze-nos outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Mas como assim, pastor? Não entendi. Já não tinha acontecido? Eu quero fechar te fazendo entender que um grupo saiu na frente, mas um outro grupo teve que esperar um pouco para ir. Um grupo saiu dizendo assim: grandes coisas fez o Senhor por nós. Um grupo saiu com a boca cheia de riso. Irmãos, um grupo veio aqui trazer testemunho hoje. Um grupo já disse: grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas teve um grupo que ainda ficou. E eu quero que você entenda que esse grupo que ficou não estava abandonado. Esse grupo que ficou só não saiu porque ainda não chegou a hora de sair, porque Deus é o Senhor do tempo. E Ele sabe a hora exata que Ele pode liberar a gente para a bênção. Tem gente que, se for liberada para a bênção hoje, vai se perder. Aí o diabo, ele vem plantar uma semente no nosso coração. Está vendo? Aquele irmão conseguiu, você nunca vai conseguir. Olha para o teu irmão e diga: a tua hora vai chegar, irmão. Quem é que testemunhou? Só quem trouxe papel testemunhou uma bênção hoje. Levanta a mão. Aí, ó, alguns irmãos. Abaixa. Quem é que não testemunhou, mas que ainda está esperando uma bênção? Levanta a sua mão. Sua hora vai chegar, irmão. Deus não te abandonou, não. Então, em relação ao que já tinha acontecido, em relação ao passado, em relação ao presente, grandes coisas fez o Senhor por nós, para um grupo. Mas para um outro, traze-nos outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Verso 5. Os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Escuta bem. Ao mesmo tempo que há um entendimento que a gente ainda não saiu do lugar, tem, já aqui no verso 5, já tem um fiozinho de esperança. A gente ainda não saiu do lugar, mas quem está chorando hoje vai se alegrar amanhã. Ah, essa palavra é forte. É palavra boa para você colocar no Facebook depois. Olha para o teu irmão e diga assim: quem está chorando hoje vai sorrir amanhã. Com Deus, quem hoje está chorando vai sorrir amanhã. Aí eu termino essa mensagem lendo com você o versículo 6 para mostrar para você que na verdade eles estavam confiantes numa palavra. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará. Dá um grito aí, vou contar até 3, diga sem dúvida. 1, 2, 3. Sem dúvida. Pergunta para o teu irmão, entendeu? Pergunta para ele, entendeu? Sem dúvida voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Fica de pé, irmão.